na sua cabeça. Pai, fala conosco. Que nascerá a terra da carne e sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco essa manhã, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria e vamos ouvir e queremos entender aquilo que o Senhor quer falar para conosco nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Gênesis 6, o título é A Corrupção do Gênero Humano. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Igreja, Deus, ele viu a maldade, a maldade do ser humano, das pessoas. Igreja, no tempo de Noé, Deus já tinha visto aquilo. Imagine no dia de hoje. Imagina essa geração atual que quer o quê? Que quer normalizar tudo. Então, quer dizer, Deus, ele viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo desígnio do seu quê? Do seu coração. Versículo 11. 11 ao 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Igreja, Deus, ele iria realmente destruir o quê? Tudo, acabar com tudo. Deus, o que? Ele disse que iria acabar com os homens, que iria fazer desaparecer, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, aí as aves dos céus, porque me arrependo de o quê? De os haver feito. Deus arrependeu de criar o quê? De criar a raça humana. Mas você sabe por que continuou as gerações? Você sabe por que hoje nós estamos aqui? A resposta é no versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Igreja, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Igreja, por isso que Deus, ele voltou atrás. E na verdade a gente não pode nem discutir com Deus, né? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que possa arrepender. Mas ele se arrependeu, mas também voltou atrás. Deus olhou naquela geração corrupta, pecadora, naquela geração que o seu pecado está subindo até ele, a sua maldade. Aí Deus olhou e viu quem? E viu Noé, achou graça. Sabe o que é isso? Deus ainda não enviou Jesus, porque no meio dessa geração pecaminosa, dessa geração adúltera, pecadora, Deus olha, Deus ainda tem pessoas o quê? Pessoas que Deus não acha graça. Deus olha para a geração e fala assim: não, eu não vou destruir não, porque depende de Deus, já até pensou destruir essa cidade aqui, mas Deus olhou, não deu já graça. Tem pessoas me buscando, tem pessoas não envolvidas com o pecado, não envolvidas com a podridão do mundo. Igreja, por causa de um homem chamado Noé, Deus não destruiu a geração, a raça humana. É por causa desse homem Noé que estamos aqui hoje. É por causa disso que deu continuidade o quê? As gerações futuras. Por quê? Porque Noé, Deus deixou graça. Imagina uma geração pecando, as pessoas adulterando, e o quê? E Deus deixou graça em Noé. E outra, Deus, depois que anunciou o dilúvio, quer dizer, vamos continuar, versículo 11, Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e esse estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque
está cheia da violência dos homens. Eis que os farei o quê? Perecer juntamente com o quê? Com a terra. Igreja, Deus falou com Noé: ó, vou dar cabo com tudo. Mas ó, Noé, não é você e sua casa, vocês vão o quê? Vocês não vão fazer parte dessa destruição. Igreja, Deus dá livramento. Nesse mundo de corrupção, aqueles que se separam, Deus livra, Deus guarda a casa, a família. Porque é claro que Noé, né? Noé falou sobre o dilúvio, mas o povo o quê? Ficou, e outra foi 120 anos. Igreja, entenda isso. Deus falou através de Noé por 120 anos e o povo entrou na arca. Agora, com os animais, falou uma somente vez. O que fizeram os animais? Os casais, entrou tudo na arca. Só para você ver a dureza do coração do ser humano. Deus falou com os animais uma somente vez. E o que? Os casais entraram tudo na arca. E o homem, 120 anos. Imagine a dureza do coração do ser humano. Tem pessoas ouvindo: se arrepende, se converte, Jesus está voltando, tudo vai se acabar. Então, como o quê? Estão com o povo de Noé. Há quanto tempo as pessoas não ouvem que Jesus está voltando? Tem pessoas que têm 70 anos, já tem mais de 50 anos que ela ouve e ela não vê, não se arrepende. Por quê? A dureza do coração. Mas na hora do arrebatamento, que ficar problema. Na hora do arrebatamento, que quem não se arrependeu, o problema. Deus igreja, nós estamos aqui hoje, não somente nós, mas todo mundo que hoje, nossos olhos vê hoje. Todos foram que alcançados por misericórdia de Deus, que se renova cada um de si. Agora, imagine só o Espírito Santo intercedendo a Deus. Vocês viram por quê? Deus, igreja, essa geração é a pior, é a mais podre, é a mais pecadora, é a mais pecaminosa. O pecado, o fedor do pecado está subindo até Deus. Deus não está saindo da consideração, não. Imagine Deus, ó, porque o filho, né, já esperou na hora do pai para fechar a porta da graça. Imagine só, na hora que Deus, agora a Bíblia fala que Deus não tem prazer em tua ira, porque tem prazer na tua misericórdia. Mas só Deus já querendo dar ordem: filho, vai. O Espírito intercedendo: Pai, lembra-te, o quê? Que o Senhor tem prazer o quê? Na misericórdia. O Senhor não tem prazer em tua ira, ou seja, a tua ira é passageira, é momentânea, mas tem um momento que Deus vai destruir, porque Deus destruiu o quê? Aquele povo. Deus falou com Noé: eu vou acabar com tudo. Eu resolvi acabar com tudo, e foi o quê? E foi com a água. Mas Noé, sua casa, o quê? Recebeu livramento. Sabe por quê? Noé obedeceu a quem? Obedeceu a Deus. Quando a pessoa obedece a Deus, Deus dá livramento, Deus guarda, Deus protege. Deus é conosco, como que nós obedecemos a palavra. Quando Deus dá ordem e nós obedecemos, Ele está conosco, não somente com nós, mas com também o que? Nossa casa, para dar livramento a eles. Na igreja, Deus lançou o dilúvio, o povo estava pecando, e mais agora? Imagina essa geração agora atual. Geração que está normal, o homem ter duas mulheres, a mulher ter dois maridos. Que geração é essa? Observe aonde chegou a geração. Aonde homens, né? Homens querem ser conhecidos como mulheres, quer usar banheiro de mulheres. Olha só a geração que está. Mas o que? Está sendo anunciado o que? A volta de Cristo. Quer dizer, da mesma forma, Jesus falou isso em Mateus, da mesma forma como foi anunciado o dilúvio, está sendo anunciado a volta de Cristo. As pessoas o quê? Não estão se atentando, de repente estão zombando, criticando, estão fazendo a mesma coisa, ou até pior do que o quê? Do que fez o povo, daquela geração que Noé fazia parte. Igreja, Deus se arrependeu de criar a raça humana. Nós somos o quê? O maior arrependimento de Deus. Deus se arrependeu. Quem é que não se arrependeu por algo? Quem é que não comprou algo,
não se arrependeu? Quem nunca fez algo e depois se arrependeu? E mais Deus? Nós somos o quê? O seu maior arrependimento. Mas sabe o que estamos aqui hoje? Por causa de Noé. Sabe o que estamos aqui hoje? Porque Deus esteja o quê? Achado graça. Nós vivíamos lá no mundo, mas o quê? Por que não foi destruído? Porque Deus achou graça a outras pessoas que buscavam, que o quê? Que separou deste mundo do pecado. E hoje nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que se separar para Deus olhar para nós e achar graça. Olhar para mim, para você, para nós e falar: está me agradando. Pecar nós temos, claro nós temos. Igreja, o nosso corpo físico peca, mas o que não pode fazer é a nossa alma. É o que? Se distanciar de Deus. Então, observe que Deus, o que? Ele não subiu na igreja. E os sinais estão acontecendo. Aí no Paraná, 90% da cidade foi destruída. Aí as pessoas não se atentam para isso. A natureza está dando o que? Sinal. Quer dizer, 90% choveu lá, 90%, quer dizer, a chuva destruiu. Se eu não me engano, 2 anos atrás, lá nas casinhas, a água foi lá, muitas pessoas foram prejudicadas. Quer dizer, perderam o bem materiais, que é o alimento. Mas o quê? Quem de lá se arrependeu? Quem de lá se converteu? Quem de lá se entregou a vida para Cristo? Porque as pessoas se preocupam com o bem material. E quando a pessoa morre sem se arrepender, já acabou a oportunidade, acabou a chance. A igreja está tendo sinais no céu, no quê? Na terra. Então quer dizer, Deus, Ele faz o bem, também Ele faz o mal. Nós irmãos, não é defendendo o diabo, não, mas todo mal que acontece, nós queremos colocar a culpa do diabo, queremos colocar na conta do diabo, mas Deus também cria o mal. Deus, Ele abençoa, mas também Ele amaldiçoa. Lá em Gênesis, Ele fala: escolha a bênção, obedecer humanamente. E qual a maldição? Quando não obedecemos os mandamentos dele. Então nós atribuímos todo o mal para quem? Para o diabo. Não, Deus também cria o mal, Deus faz o mal. Mas tem hora que nós, tudo é o diabo, é o Satanás, é o capeta. Não, é Deus também, Deus faz o mal. Deus destrói também. Deus fez e também o que? Ele faz. Aí nós queremos atribuir tudo que acontece, repito, na nossa vida, tudo por conta do diabo. É o diabo. Não, o diabo não, é Deus. É Deus. É Deus. E outra, se você quiser fazer assim, tudo se destrói, tudo se acaba. Se estamos hoje aqui, o quê? É segundo a sua misericórdia. Segundo o quê? A sua fidelidade. Gênesis, Gênesis 19. Outra destruição que Deus fez. Outro povo que Deus destruiu. Gênesis 18, 20. O título: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. 18, 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem o quê? Agravado muito. Observe que Deus o quê? Igreja, Deus sempre o que? Ele anunciou. Deus, eu pedi para 19, né? Mas é no lado aí, 18, 20, Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem o quê? Agravado muito. Observe, no 19:3 agora, pois vamos o quê? Destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor quê? Nos enviou a destruí-lo. Igreja, entenda uma coisa: o pecado dessa geração tem se agravado muito mais do que o pecado de Sodoma e Gomorra. O povo tem pecado, o povo tem adulterado, o povo tem fornicado.
Mas, igreja, o pecado, o cheiro do pecado de Deus é podre. É muito mais podre que carniça. É muito mais pior. Carniça não chega a 1% do fedor, o pecado diante de Deus. E mais Deus lá no céu. E mais Deus olhando para a terra, olhando tudo que acontece sobre este mundo, sobre essa terra. Deus, neste momento, tem pessoas adulterando neste momento, pecando, traindo. Tem pessoas neste momento, e Deus olhando. Deus olhando. A Bíblia diz que 7 olhos passam pela terra. Que são os olhos? Os olhos de 7 olhos. Deus vê tudo. Ele ouve tudo. Nada o que fica oculto, escondido diante de quem? Diante de Deus. Imagina. Imagina Deus vendo tudo. Tem situação que chega ao nosso conhecimento, nós ficamos tristes. Mas Deus vendo tudo. E o quê? E todos. Então Deus quer anunciou outra destruição de 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Porque o pecado do povo estava o quê? O pecado do povo tem o que? Se agravado. Se agravou o pecado do povo. Versículo 24. Então então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte dos seus sobre Sodoma e Gomorra. Com Noé foi água, dilúvio. Sodoma e Gomorra foi o quê? Foi com fogo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com o quê? Com enxofre, com fogo. Imagina as bolotas do céu descendo, queimando com tudo, destruindo com tudo. Mas também Deus livrou quem? Ló, como também quem? Como Abraão. Na verdade, aqui foi Ló, né? Foi Ló. Daí que Ló recebe o quê? Recebe sua casa dos 2 anos. Quer dizer, Deus o quê? Deus livrou Ló. Deus livrou Ló. Vai para longe. E a esposa dele, aí falou o quê? Não olhe para trás. O que a esposa dele fez? Olhou para trás e virou o quê? Estava de sal. Virou estapa, meu Deus. Porque não era apoiar para trás, quer dizer, a mulher de Ló desobedeceu o quê? A ordem. Não olhe para trás. Quando Deus fala para nós, não faça, não faça. Não vá, não vá. Porque o quê? Porque a desobediência nos traz o quê? Nos traz graves consequências. A mulher de Ló olhou para trás. Quando é ordem, não olhe para trás. Esperou Ló sair de Sodoma e Gomorra, se distanciar para o quê? Para acabar com tudo. Então Deus o quê? Anunciou outra destruição. Abre lá em Naum, abre lá em Jesus Cristo. Naum, capítulo 1, versículo 11. O 11. De Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão eles terminados, e passarão eu te afligir, mas o que não te afligirei mais. Quem aqui nunca ouviu falar de Jonas? Que Deus deu que a ordem para o quê? Para pregar, né? Anunciar a destruição de Nínive. Jonas nem quis ir. Jonas nem quis ir. Porque Jonas sabia, se o povo clamasse, se o povo se arrependesse, o que iria acontecer? Deus não ia destruir aquele povo. E foi isso que aconteceu. É tanto que Jonas, né? Era para Nínive, pegou o barco e foi para outro lugar. A qual Deus deu o quê? Uma baleia, um peixe grande, engoliu ele, né? Ficou 3 dias, 3 noites ali sobre o mar, naquela baleia. Quer dizer, aí depois mas ele não queria, porque o povo era maldoso, era cruel, eram pessoas pecadoras, pessoas que praticavam o mal, eram pessoas corruptas. Então, quer dizer, Jonas sabia, se eu for lá, se eu pregar, é tanto que Jonas contou dias. Não. Jonas contou os 40 dias. Quer dizer, o povo de Nínive
Mas você aqui disse que Deus deixou aquele povo que ele não tentou. Jonas foi lá contra a própria vontade dele, essa é a verdade. Jonas foi por causa do quê? Porque Jonas foi? Porque primeiramente ele desviou do caminho. Segundo, Deus fez uma baleia engolir ele. Então Jonas foi obrigado a ir lá em Nínive, senão ele nem ia. Ele foi, ele desviou o caminho, foi para outro lugar. Então é só. Porque Jonas sabia, e Jonas falou com Deus: olha, mas se o povo se arrepender, o Senhor vai o quê? O Senhor não vai destruir, porque Jonas queria que aquele povo fosse realmente destruído, porque era um povo maldoso, era um povo pecador. Mas o povo, mesmo que Jonas foi lá, pregou, o povo se arrependeu, o povo jejuou, todo mundo vestiu pano de saco, até o rei, tirou seus reais, até os animais de ar, todo mundo jejuou. Aí Deus o que? Voltou atrás, e o que? E não destruiu ninguém. Mas aqui, em Naum 1:11, Deus destruiu aquele povo. Igreja, sabe isso? Deus dá chance, Deus dá oportunidade para se arrepender. Deus dá chance. Todo ser humano tem a chance de se arrepender. Porque o poder teve, João foi lá, pregou, o povo se arrependeu, todo mundo jejuou. Não é assim que acontece? Quando a pessoa passa por situação, ela jejua, ela ora, mas depois que passa, acabou. Então ninguém viu o quê? Recebeu livramento, não é isso? Porque acreditaram no que Jonas falou, mas depois voltaram tudo o quê? De novo, fazer a mesma prática. Na igreja, tem situações que a pessoa atribui somente para o diabo, mas Deus também destrói, Deus acaba. Ele destrói, ele acaba com tudo. Se ele quiser acabar conosco, ele acaba com todo mundo agora, se ele quiser. Deus é Deus. E tem pessoas que brincam com Deus, tem pessoas que estão na porta larga, caminho que passou, que brincam com Deus, brincam com o pecado. Tem pessoas que não têm vergonha de pecar, não tem vergonha de praticar o errado. Não, tem pessoas que se preocupam, tem prazer, se agrada naquilo. Mas tem pessoas que não têm noção que Deus destrói, Deus acaba. Deus, no momento, Ele é misericordioso. Mas imagine diante do tribunal de Deus. Tudo está o quê? Escrito. Teve oportunidade de se arrepender, não se arrependeu? Teve a oportunidade de se aproximar de Deus, não, quer dizer, não rejeitar a Deus? Porque qual julgamento? A luz veio, Jesus veio, mas os homens amaram ter mais trevas do que a luz. E esses já estão o quê? Já estão julgados, aqueles que não creem em Jesus, no Filho o quê? No Filho de Deus. Na igreja, Deus destrói, Deus acaba. Não é só o diabo, não é tudo que acontece que é o diabo, não, é Deus também. Não é defendendo o diabo, não estou defendendo o diabo, não. Eu não sou favorável ao que o diabo faz, porque o diabo realmente ele acaba, destrói, mas também tem situações que é Deus, não é só o diabo. Não vamos atribuir somente o diabo, não, porque Deus ele destrói. Acabamos de ouvir sobre Noé e como o quê? Sodoma e Gomorra, como também Nínive, que Deus destruiu, Deus anunciou a destruição. E a Bíblia diz que ele cria o bem e cria o mal. Ele abençoa, mas também o quê? Amaldiçoa. Uma pessoa que se abençoada, obedece os mandamentos de Deus. Mas uma pessoa que quiser ser amaldiçoada, é só o quê? Desobedecer os mandamentos de Deus. Na igreja, a geração está o quê? Está brincando com Deus. As pessoas estão pecando, estão adulterando como algo normal. Mas o quê? Mas o fedor do pecado tem subido até Deus. E Deus ainda não mudou seu filho porque deixou graça em pessoas que não se corromperam, não se contaminaram, pessoas que são santos, ou seja, separados. Pessoas que estão no mundo, mas não vivem o quê? Não vivem na prática, deixa o quê? Deixa o mundo. Igreja, Deus tem que olhar para nós esta graça. Deus tem que olhar para nós e falar, está se esforçando para me agradar, para quem se afastar
afastar deste mundo, do lamaçal do pecado, daquilo que não me agrada. Igreja, não se esqueça que diz o quê? Deus destrói. E essa geração é pior do que a de Noé, é pior do que de Sodoma e Gomorra, é muito bem pior. Jesus falou isso. Jesus falou que vai ser muito bem pior do que quem é Sodoma e Gomorra. Perto da geração agora. Que essa coisa está tudo o quê? Normalizada. Que as pessoas vivem na prática do erro, do pecado e quer dizer, vivem normalmente. E isso é tanto para o mundo, para o ímpio, como também para o cristão. Tem pessoas que praticam algo que vivem uma vida normal. Isso quer dizer, igreja, nós temos que se arrepender enquanto há tempo, enquanto oportunidade. Porque no julgamento não vai ter misericórdia, e nem compaixão, e nem amor. Deus vai o quê? Julgar cada um segundo o quê? As suas obras. Fique em sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Espírito, muito obrigado pela direção da tua palavra, a qual não foi concedida por homem, por carne, por sangue, mas sim pelo teu Espírito, Pai. Muito obrigado. Eu sou tão falho, tão pecador. Mas o Espírito usa a vida desse miserável mais uma vez. Pai, muito obrigado que a tua igreja venha entender a tua palavra, a ministração que foi concedida para cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Agradecemos pela tua palavra essa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.